Então, só para quem chegou aí, vou dar uma breve informação aí do que nós vamos tratar hoje, tá, pessoal? Nós tivemos aula dentre a sexta e segunda-feira sobre a substituição no regime normal, né, a CST 10. A próxima CST que nós vamos ver é a 20, porém teve um fato que ocorreu aí na semana passada e eu preciso passar a informação para vocês em relação ao ICMS retido em operação anterior, tá? O nosso cliente Memorial Autopeças, eu acredito aí que foi o Leandro que atendeu, e ele até me consultou no dia e eu não tinha a informação necessária no momento, tá? Então nós vamos dar uma olhada nisso aí, que isso aí também envolve a substituição tributária, tá? Então foi feita aí uma consulta com o Cícero, e o Cícero nos passou as instruções de como está funcionando isso, e aí é obrigação minha aí passar o conhecimento para vocês, tá? Para que todos tenham pelo menos uma base, uma noção do que é possível ser feito, quais operações podem ser feitas no sistema. Então é imprescindível que vocês prestem atenção na aula aí, tá? Sobre o assunto que nós vamos falar hoje. E o assunto é o ICMS retido em operação anterior. Tá bom? Vamos lá, pessoal. É 8h34. Vou começar a aula então, tá? E vamos falar um pouco do que se trata isso aí. Para vocês aí, o que é uma operação, tá, anterior numa empresa que vende? Qual é a operação anterior que uma empresa faz anterior à venda, que envolve nota fiscal? Quem que sabe me responder aí? A nota fiscal é um fluxo. Qual que é a operação anterior? Exatamente, Rafael. Rafael Pires respondeu aí. Uma operação anterior à venda de uma empresa é a aquisição, tá? Então, o que acontece? Quando existe uma operação anterior, onde houve a retenção do ICMS, é uma operação que envolveu substituição tributária, tá? Como a gente já havia mencionado aí em aulas anteriores, a substituição tributária é quando ocorre a cobrança do imposto já direto ali na fonte, tá, pessoal? Então vou mostrar aqui para vocês primeiramente o e-mail para a gente entender o que acontece, tá? O contador da empresa mandou uma informação aqui, ó, tá vendo, ó? Pedindo que a empresa faça a correção das notas fiscais que ele relacionou. Ele passou uma lista dessas notas para o nosso cliente, o contador deles, tá? E explicando que estava faltando em todas essas notas, aqui, ó, base de cálculo ICMS retido na operação anterior. Então, como o Rafael já respondeu, o ICMS retido na operação anterior foi quando a empresa comprou o produto que será revendido. Essa é a operação anterior, a aquisição. Então estava faltando o preenchimento deste campo aqui na nota, ó, VBC ST RET. Então, valor, vamos traduzir aqui, ó, valor base de cálculo substituição retido, tá? Então faltava essa informação, faltava a alíquota suportada pelo consumidor final, que é o PST, e o valor do ICMS retido na operação anterior, VICMS ST RET, tá? Então tudo isso estava faltando na nota, e a reclamação do cliente vai ter que fazer o preenchimento disso manualmente na hora que ele for faturar, tá, pessoal? Então é isso que a gente vai dar uma olhada hoje. O que acontece? O sistema do Atende está preparado aí para que ele consiga fazer uma ligação entre o produto que entrou e o produto que saiu, tá bom? Ele armazena a informação da substituição que foi retida na compra. Então, quando o nosso cliente dá uma entrada aqui, ó, estoque,
entrada de mercadoria de algum produto, nós estamos falando que tributação? Ele comprou essa nota com que tipo de tributação? Se ele reteve a substituição, ele está tendo uma entrada de um produto que foi recolhido substituição, tá ok? Então, essa nota aqui da Cabo Líder, pessoal, nós vamos entrar nessa nota para vocês entenderem aí o que o contador da empresa lá, do nosso cliente, está reclamando que está faltando na nota que ele vendeu, tá? Quando eu comprei esses produtos aqui da Cabo Líder, ó, comprei esse cabo paralelo e esse cabo manga. Se eu entrar aqui no detalhamento dele, aqui no sinal de mais, ó, e formos na guia ICMS, tá com a CST 10. 0 é origem. 10 é o que mesmo, pessoal, que a gente já conversou várias vezes aí? O que é o 10? CST 10 é do que? Tributado integralmente, né? Não, isso aqui é substituição tributária, ó. Ah, é verdade, verdade. Integralmente é 00, tá? 00. Então, toda vez que a gente falar de imposto retido, imposto pago antecipado, alguma coisa, nós estamos falando de substituição tributária. Então, quando a Cabo Líder vendeu esse produto aqui, ela teve que destacar a substituição tributária. E aqui embaixo, ó, a base de cálculo, nós vimos isso na aula de ontem, né? Só que nós vimos na nota de venda. Mas é o mesmo princípio. Nós tiramos uma nota de venda e a Cabo Líder também tirou uma nota de venda para nós aqui, tá? Então não deixa de ser uma operação de venda. Para mim é uma entrada, mas para a Cabo Líder foi uma venda. Então aqui, ó, nós temos a base de cálculo da substituição tributária. Isso aí, Adécio. Tá ok? Ó, base de cálculo da substituição tributária, a alíquota da substituição tributária e o valor que deu. Nós vimos isso na aula de ontem. Tá ok? Só que na nota de saída, não de compra. Então o que acontece? Quando eu comprei esse produto aqui, ó, o cabo paralelo e o cabo manga, ambos têm substituição tributária. E ambos têm a substituição aqui destacada na nota. Tá vendo? Ó? Base de cálculo da substituição, alíquota e valor. O que a empresa, o que o contador está exigindo, o que a lei está exigindo aí que nas notas de venda do nosso cliente tenham? Quando eu vender esse cabo paralelo ou vender esse cabo manga, o valor da substituição que foi retido na hora que nós fizemos a compra disso tem que ser destacado na nota de venda. Então, o que a lei da Fazenda está exigindo? Quando você vender um produto que houve o recolhimento da substituição tributária na compra, você tem que destacar isso na sua nota de saída. E aí que entra o ICMS retido em operação anterior. Tá? Então o que vai acontecer? Se eu fizer uma nota fiscal desse cabo manga aqui, ó, vou fazer do cabo manga nu aqui embaixo, ó. Eu vou fazer uma venda agora desse produto, tá? Ah, perdão, vou pegar o de cima, que o de cima aí eu coloquei uma regra no NCM, vai ficar mais fácil pra gente entender, ó. Então eu vou vender esse primeiro produto aqui, ó, cabo paralelo polarizado, tá? Vou abrir uma nova guia aqui, ó. Pedido, vou fazer uma nova nota. Nova nota. Então vamos fazer o preenchimento normal. Vai ser uma venda interestadual. Ok? Nós vamos colocar aqui a CFOP. Salvar. Todo o preenchimento a gente já sabe aqui, nós já vimos. Vamos colocar aqui o cabo paralelo polarizado, tá ok? Vou vender 50 unidades dele, deu R$290, tá? Gravou, calculou. Vamos abrir o cadastro aqui e vamos dar uma olhada na guia ICMS, ó. Pessoal, aqui, ó, ele trouxe o que? 500, tá? Por que ele trouxe aqui 500, tá, pessoal? Eu tô com uma regra aqui do Simples Nacional. Eu estou vendendo isso para uma operação de quem vai comprar isso aí, vai consumir o produto. Então eu não posso destacar a substituição tributária para ele, tá? Aqui, se fosse no regime normal, pessoal, ele pegaria a regra do 60, tá? É que porventura ele pegou essa regra do 500 aqui, porque eu também tenho uma regra de Simples Nacional.
Então ele vai destacar o quê? Que houve a cobrança da substituição tributária, tá? Mas, por exemplo, não vai ser repassado. Mas isso aqui não é importante agora a regra que ele pegou, tá? O importante é os valores que ele trouxe aqui embaixo, ó. Pessoal, aqui embaixo, ó, base de cálculo retido, valor retido e alíquota de base de cálculo retida, tá? Então o que ele pegou? Ele pegou proporcionalmente todos os valores de impostos que foram retidos lá na compra, que eles foram pagos lá na hora que eu comprei da Cabo Líder, eles estão destacando nesses 3 campos específicos aqui, tá? Ele está colocando proporcionalmente, tá bom? Ele não vai colocar, por exemplo, na nota de entrada, esse valor aqui, ó, é bem maior, tá? A base de cálculo é 2.000, o valor é 42. Por que ele não pegou esse mesmo valor que nós vimos aqui e colocou aqui? Porque ele colocou proporcional. Eu vendi proporcionalmente o produto, tá? Ale, oi. Uma dúvida. Como você deu entrada na outra nota, se você importar o XML, ele vai fazer o cálculo de acordo com a quantidade que você colocar? Cálculo em que momento? Nós estamos falando de entrada ou de saída? Não, tô falando agora na hora da venda. Se você importar o XML lá em cima, ele vai conseguir buscar porque você deu entrada nesse XML no sistema. Isso foi uma importação de XML, tem que ser. Perfeito. Aí se eu der aqui na nota, fazendo a nota de venda, importar o XML da que você deu entrada, ele vai fazer o cálculo? Mas você não tem que importar um XML de entrada. Então, mas você consegue, né? Mas por que você faria isso na hora de vender? Pra facilitar. Mas para vender? Para vender também. Quando você faz nota de devolução, você não coloca? Você tem a opção de devolução e você tem a opção de não fazer a devolução, não é? Tudo bem, mas para que eu vou importar um XML de compra para fazer uma nota de venda normal? É o que eu não estou entendendo a lógica. É para vender? Ué, eu não entendi. Mas aí você está pensando numa situação onde você venderia exatamente os itens daquela nota, mas isso quase nunca vai acontecer. Isso é. Tem isso, né? Você acabou de inventar um novo método aí, o Raoni. Você não vai importar. Venda agilizada. Bem agilizada, né? Interessante. Você imagina, o cara comprou 10 mil metros de fio e ele vai importar um XML de 10 mil metros de fio para vender 100 metros de alguma coisa. Não precisa, né? Essa ligação que o sistema faz, o que ele vai identificar aqui, ó, pessoal? Ele vai identificar que na hora que eu dei a entrada da mercadoria, ele vai verificar se houve retenção de imposto, tá, nesse produto, e na hora que eu vender, ele apenas vai lançar proporcionalmente o que eu vendi, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Aqui entrou 1000, certo? Entrou 1000 metros. Vamos colocar ali, ó. Vamos mudar aqui, ó. Tá vendo que ele trouxe uma base de cálculo retida de 104. Se eu mudar a quantidade, ó, vou colocar agora que eu estou vendendo 100, ó. Tá? Vou gravar e calcular. Mesma coisa, ICMS, ó. Ele dobrou aqui a base de cálculo retido, o valor retido, tá bom? Então, o sistema está fazendo isso de forma automática e não há necessidade do cliente aí fazer o preenchimento manual como ele havia sido orientado anteriormente, e eu também solicitei para que seja feito dessa maneira, porque eu não tinha conhecimento até então dessa operação dentro do Atende. Fiz o levantamento lá com o Cícero passou as instruções de como está funcionando, então isso aqui está automático. Então, quando algum cliente reclamar com vocês aí, que ele precisa destacar, como nós vimos no e-mail aqui, tá? Que ele precisa destacar aqui esses campos, pessoal, tá, ó. VBC ST RET, PST e VICMS SRET, desde que ele tenha a entrada da mercadoria correta através do XML e seja uma nota de entrada que contenha a substituição tributária, a gente vai conseguir aí fazer esse cruzamento na hora de vender e fica de forma automática. Então é importante que todos memorizem isso aí. Esse, no caso aqui, foi um caso da Memorial Autopeças, tá? Se eu não me engano, o Leonardo também acabou. Esse caso foi o Leandro que atendeu, e teve um caso que o Leonardo também, acho que passou por situação parecida. Pois a gente pode confirmar com ele aí. Tá bom? Bom, então é isso que eu queria falar. Nós estamos falando aqui mais um pouco aí, tá? De substituição tributária, que isso aqui envolve substituição tributária.
Se a compra não tivesse substituição, na entrada nós não teríamos essa informação aqui. Tá legal? Pois bem, pessoal, então essa, só para a gente finalizar aqui. Então agora nós vamos entrar aí, dando continuidade às nossas tributações aí do regime normal, tá bom? Vamos sair aqui da nossa nota. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho aí com a ST20. ST20, pessoal, é a situação tributária que envolve aí redução de base de ICMS. Esse tema aí também às vezes causa aí também um pouco de dúvida na hora de atender o cliente. O cliente falou para mim que tem uma redução na base do ICMS dele e ele tem que tirar uma nota com essa redução. Aí ele fala para você que a redução é de 33,33%. Tá? É a redução mais comum que nós temos aí. Que vamos dizer assim, que, apesar de ser uma dízima, seria 1/3, tá? A base de cálculo foi reduzida em 1/3. Tá bom, pessoal, vamos entrar aqui na regra e vamos tentar entender um pouquinho a ideia disso aqui. Aqui na regra, eu coloquei a origem do produto e coloquei a CST. Então, só de colocar a CST, o sistema já colocou aqui, que é com redução de base de cálculo. Tá ok? Ok, pessoal. Para diminuir a confusão que havia sobre isso, aqui na parte do imposto, onde a gente vai informar o quanto será reduzido, foi colocado aqui, ó, percentual da base de cálculo. Então colocou o título tributar tantos por cento da base de cálculo, tá? E aqui também o Cícero solicitou para o Dário colocar aqui, ó, um hint aqui, uma dica mostrando como é que se trata esse cálculo aí. Então, pessoal, quando o cliente fala que ele tem uma redução de 33,33% da base de cálculo, tá? Nós não vamos colocar aqui 33,33. Nós vamos colocar aqui a diferença de 100. Então, nós vamos pegar 100, subtrair da redução que o cliente falou e nós vamos colocar a diferença aqui. Então, 100 menos 33,33. Então, nós vamos colocar a diferença aqui. Então, a base de cálculo reduzida de 33,33%, nós vamos colocar 6667. Por quê? Quando nós formos tributar esse produto, ele só vai tributar em cima de 66,67% da base dele. Base do ICMS. O que pode ter na base do ICMS, pessoal? A gente já falou isso em outras aulas também. O que vai ter na base do ICMS aí? O que pode entrar na base do ICMS? Despesas acessórias, né? Certo. Frete. Frete. E o IPI? IPI. IPI entra também. IPI entra quando? Quando tiver, né? Não, IPI entra quando o cliente aí, ele Quando for for consumidor final, tá? Isso. Então não é quando tiver não, viu, engraçadinho? Vai entrar quando tiver. Beleza? Então, é assim, o IPI, quando ele houver, ele sempre vai existir no total da nota, tá? Mas entrar ou não na base do ICM é só quando for consumidor final ou revenda, tá legal? E fizeram a pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Essa redução é a mais comum, tá, Anderson? A redução mais comum que nós temos é de 33,33%. Mas tem outras aí. Tem outras reduções aí e a gente sempre vai fazer essa conta. Igualzinho tá aqui na dica que o Cícero colocou. Tá legal? Então, ó, 100%. Se a redução fosse de 40, pessoal, então, ó, 100% menos 40, vocês vão informar 60 aqui, tá? Então, aí o que acontece? Como a redução é na base do ICMS, de acordo aí com a resposta de vocês, se eu tiver frete, despesas acessórias, quando o IPI entrar na base, então ele também vai participar da mesma redução, tá bom? E a mesma coisa acontece, nós vamos ver mais adiante aí, que você pode ver aqui também, ó, que nós temos a base de cálculo na substituição. Nós não estamos falando de substituição agora, tá? Mas quando a gente for ver a substituição, também, quando houver redução na base do ICMS, também terá na substituição, tá? Mas isso aqui é um produto sem substituição, que nós estamos fazendo o teste aqui.
Então vamos ver na prática aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá na tela dos pedidos, tá? Vou fazer uma nova nota aqui. E vamos lá colocar nosso amigo aqui. Tim. Ok, vamos fazer uma venda fora do estado. E vou lançar o meu produto aqui. Que é... Deixa eu verificar qual que é. Deixa eu ver aqui, peraí, só um instantinho. Ver no cadastro de produto é mais fácil para eu lembrar dele. É o pernil. Deu um branco aqui, pernil. Então, pernil. Então aqui, ó, eu vou lançar ele aqui 25 unidades a R$20. Vamos aumentar aqui 50 para ficar 1000 redondinho aqui, beleza? Então, gravei aqui. Então, lancei R$1000 em pernil aqui, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos calcular essa nota aqui para a gente entender. Abri o cadastro aqui, guia ICMS, ele trouxe a CST 020, ó, e vejam aqui o valor da base de cálculo, tá ok? 733,37. Por enquanto, a nossa base de cálculo está composta apenas pelo valor do produto, 1000 menos 33,33%. Entrou mais alguma coisa aqui, acho que entrou IPI, pessoal, pera aí. Isso, entrou IPI também. Tá ok? Então, ó, alíquota do IPI, valor R$100. Então, eu cometi um equívoco aqui. Esse produto é IPI, ó. Então, nossa base de cálculo já entrou IPI. Se entrou IPI na base de cálculo, esse cliente é o quê? Consumidor final. Isso, que beleza. 1000 mais 100, 1100 vezes, menos 33,33%. 733,37, ó. Tá certinho aqui, ó. 733,37, por enquanto é a nossa base de cálculo. Mesma coisa, eu venho aqui e coloco 100 pau de frete. Calculou. Eu enviei para o PDV. Calculou. Vamos lá, abrir cadastro, CMS. Mesmo princípio. Tá ok? Então, tudo que, quando nós falamos da base de cálculo do ICMS, tá? Nós estamos colocando aqui o que vai compor a base de cálculo, tá? Tudo que entra na base de cálculo, tá bom? Vamos colocar esse valor aqui, acho que na despesa acessória. Calcular. Ó, tá vendo aqui, ó? Total da nota. O IPI já entrou no total da nota, ó. 1000 mais 1100 mais o frete, tá? A despesa acessória que seja, mais o valor já com o IPI. Vamos abrir o cadastro. ICMS 806,71. Então, quando a gente fala de base de cálculo do ICMS reduzido, tudo que entrar nessa base de cálculo será reduzida junto, tá bom? Esse é o princípio, é o conceito aí de quando a gente trabalha com redução. Quando o produto tiver redução também, na substituição tributária, que nós vamos ver mais adiante, tá? Vai entrar também aí nos cálculos aqui embaixo, ó, base de cálculo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos, então, quem quer fazer alguma pergunta aí, um questionamento sobre o que nós vimos hoje, fiquem à vontade aí. Tá todo mundo aí? Entenderam a aula aí? Então tá, beleza. É até difícil fazer pergunta, cara. Essa é a parte mais trash pra mim. Essas regras tributárias pra mim, você fala, eu entendo, mas pra mim não faz sentido. Ter sentido é... Recorrer à Coca-Cola. Porque, tipo assim, você falou, eu entendi, mas não faz sentido pra mim. O que, uma redução? Não, a informação é clara. Agora, o porquê funciona dessa forma, pra mim não faz sentido. Isso aí é graças aos nossos legisladores. Exatamente. Isso é Brasil, isso é Brasil, rapaz. Porque se você for avaliar,
Até alguns contadores fazem dessa maneira, pessoal. Em vez de eles falarem que tem uma redução na base, vocês, provavelmente quem já atendeu bastante nota vai lembrar disso aí. A pessoa fala que tem uma redução na alíquota, vocês já viram isso aí? Então, quando tem uma redução, por exemplo, em vez de ser 18, na verdade com a redução a alíquota dá 12. Mas não é, a gente não pode fazer a redução na alíquota, entendeu? Nesse caso, a gente tem que reduzir a base do imposto. Então, realmente, o que é importante a gente saber, como o Isaías pontuou, ele entendeu tudo, beleza. Mas o que é importante a gente saber é como o sistema se comporta em cada situação. Nós já vimos aí recentemente, até o cliente entrou em contato aqui, o contador pediu para colocar numa venda consumidor final lá do Simples Nacional, ele mandou colocar acesso ao SN 101, tá? Com permissão de crédito. O contador mandou, a gente coloca. Tá? Então, se até o contador às vezes tem dúvida, né, não somos nós que vamos contrariar ele. O importante é a gente saber como o sistema se comporta. Tá? O Ozzy, você está acompanhando a aula aí, Ozzy? Desculpa, Lê. Fala Opa, aí. tranquilo. Então, Ozzy, quando a base do ICMS é composta pelo quê? Que a gente viu agora há pouco aí. O que pode entrar? O valor do produto, mais o IPI se for consumidor final, mais frete e despesas acessórias. Isso. Se tiver redução, todos eles reduzem junto também? A redução, você retira o valor da redução de 100%. Né? Isso. E ela incide em cima da base, né? Não do valor da base, não da alíquota. Isso, exatamente. Então, se todos esses itens que você falou, despesas acessórias, frete, né, valor do produto, incidem na base, quando eu reduzo, eu vou estar reduzindo todos juntos, tá? Então eu estou reduzindo a base, não a alíquota do imposto, como o Oziel bem mencionou aí. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente deu mais uma passadinha. A gente acabou entrando um pouquinho ainda naquela questão da retenção, porque o cliente aqui entrou em contato conosco, nós não tínhamos informação, mas fomos aí atrás da informação. Vocês já sabem, está aí para todo mundo conhecer. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por comparecerem à aula e a gente se vê aí numa próxima. Bom dia para todos nós. Show. Valeu, valeu. Falou. Bom dia. Falou.